Olá, instalada que está a nossa instância de Laravel, vamos hoje olhar para a sua estrutura de ficheiros e pastas, vamos configurar a base de dados e o acesso à base de dados e de seguida vamos passar para as migrations, que é o elemento do Laravel que nos permite criar e manipular as tabelas com que vamos trabalhar e as suas relações. Antes disso, vamos aqui à nossa máquina e vamos ver que instalado o Laravel, carregando no botão do lado direito e aqui com o www, vamos aceder ao nosso AT-Blog. E este é o nosso conteúdo neste momento, que nos é disponibilizado já pelo Laravel. Vamos, entretanto, se repararmos, esta é a nossa estrutura e vamos tentar olhar onde é que encontramos os routings, os controllers, cada um destes elementos dentro da nossa estrutura de pastas e ficheiros do Laravel. Então, vamos minimizar aqui o nosso browser. Antes disso, só vamos aqui à base de dados só para constatarmos que com a instalação, cá está, com a instalação do Laravel, nós instalamos um site, ou criámos um novo site que chamamos AT-Blog e automaticamente, durante esse processo, foi criada uma base de dados com o mesmo nome, AT-Blog. Neste momento se encontra vazia, mas que nós iremos tratar de a preencher. Vamos então ao terminal, certificamos que estamos dentro da pasta AT-Blog, estamos mesmo, e vamos fazer então atom ponto para abrirmos o atom com base nesta pasta. Cá está a nossa estrutura de ficheiros e pastas correspondentes aqui à nossa instalação. Ora, temos aqui bastante estruturas, mas isto com o tempo vamos ver que as coisas são bastante simples e estão muito arrumadas. Olhando aqui para a nossa estrutura, o primeiro elemento que nos aparece é o routing. Onde é que encontramos o routing? O routing está precisamente aqui nos routes e nomeadamente aqui no web. Este fecheiro, web.php, reparem, neste momento estamos a dizer que na raiz do nosso site ele é encaminhado para uma vista, para uma view que se chama welcome. Ok? Não vamos preocupar muito com estas questões neste momento, iremos trabalhá-las a seu tempo. Depois, a seguir ao routing, temos os controllers. E onde é que encontramos os controllers? Os controllers estão em app, depois no http, e cá está a pasta para os controllers. Aparecem já aqui algumas coisas construídas, iremos analisar isso a seu tempo também. De seguida, temos para um lado ou para o outro, temos os models e temos as views. Vamos para já ver os models. Portanto, os models, aqui, os models também se encontram no app e encontram-se logo na raiz do app. Portanto, este user.php é um model. Portanto, todos os models relativos a todas as tabelas que nós tenhamos irão aparecer aqui neste sítio. Tínhamos também os models associados às bases de dados. Então, as bases de dados encontram-se aqui, database, separador de database. Aqui temos aqui tudo o que é relacionado com as bases de dados, nomeadamente as migrations, que é o que nós vamos começar já por ver. E finalmente as views que é onde temos aquilo que no fundo vai ser disponibilizado depois no nosso ecrã. Portanto, aqui temos mais o HTML, o Bootstrap, todas essas questões. E onde é que encontram os views? Nos resources, views. E portanto, neste momento, a view que nós temos é welcome. Se lembram, na root, nós dissemos, reparem que está aqui a dizer que a raiz do nosso site, ou seja, quando nós entramos, vai ser encaminhado para uma pasta que se chama welcome. Welcome é precisamente a view que nós aqui temos.
e é responsável por esta informação que aqui aparece. Se podemos verificar que, se nós entrarmos aqui no Welcome, na View Welcome Blade, aqui a questão do Blade, eu não vou entrar já nela, veremos estava a seguir, mas cá está. Nós temos aqui o título que aparece. Se nós colocarmos aqui turma GPSI, vamos gravar. Se voltarmos ao meu browser, atualizar e turma GPSI, ok? Portanto, como veem, a informação que nos está a aparecer resulta aqui desta view. Ok, a seu tempo trataremos disso. Vamos então passar ao segundo ponto que nós tínhamos. Portanto, já olhámos aqui de uma forma sucinta para as pastas e ficheiros e identificámos cada um dos elementos do MVC e vamos configurar a base de dados. A configuração da base de dados é feita, a configuração da base de dados e outras configurações da aplicação é feita no ficheiro de ambiente, environment. E se nós entrarmos aqui no ficheiro de ambiente, reparem que tem aqui um conjunto de configurações que nós neste momento não nos vamos preocupar. Eu, entretanto, já tinha aqui mexido por defeito. O nome da aplicação vem com Laravel e a base de dados vem aqui com outra coisa qualquer e aqui também com outra coisa qualquer e aqui com secret. Eu, entretanto, é que já tinha estado aqui a mexer. E, portanto, nesta fase inicial, aquilo que vamos mudar já é o nome da aplicação. AT blog, este nome não deve ter espaços. E vamos mudar aqui os dados de acesso à base de dados. Portanto, 127.0.0.1 é o localhost, também pode ser substituído por localhost. O nome da base de dados é o nome que nós já vimos há pouco, que ela tinha criado. Criou sempre a instalação com o Laragon, cria sempre logo uma base de dados com o mesmo nome da aplicação, ATblog. O username é como nós já utilizávamos, traz root sem password para trabalharmos no nosso servidor local, porque é desta forma que nós o temos configurado. Ok, portanto gravamos, aqui neste caso, e temos a configuração do acesso à base de dados definido. Posto isso, vamos analisar os Migration Create Users Table. Create Users Tables, e porque é que eu digo analisar? Porque se nós viermos aqui à base de dados Migrations, vamos ver que existem já duas Migrations previamente criadas, o Create Users Tables e o Create Password Reset Table. Ora, estas são duas tabelas que já vêm definidas, que têm a ver com o mecanismo de autenticação e de recuperação de passwords que o Laravel já nos fornece praticamente construído e, portanto, nós vamos obviamente aproveitar todos esses recursos que já nos são oferecidos. Vamos então abrir aqui o Create Migration, o Create Users Table, portanto, criação da tabela de utilizadores, que nós vamos aproveitar, obviamente, para a nossa criação de tabela de utilizadores. Portanto, existe já um conjunto de campos que vêm aqui previamente criados, nós depois só vamos adaptar, não é? Vamos adicionar aqui esta lista aqueles que necessitamos. Mas existe toda esta estrutura relacionada com a migration. Esta estrutura é criada automaticamente, como vamos ver já de seguida, e no fundo esta migration é uma classe que tem duas funções, a função up e a função down, ou seja, a função up quando nós vamos criar a tabela e a função down quando vamos destruir as tabelas, ou seja, quando queremos eliminar. Isto já vem construído por nós, aquilo que nós temos que nos preocupar é com o esquema da nossa tabela, no fundo, com a designação dos campos que vão aparecer ou que vão figurar aqui nesta lista e com a sua tipificação e as suas propriedades. Estes tipos, todos estes tipos e as suas propriedades estão muito bem descritas no manual do Laravel e já vos vou mostrar de seguida quando criarmos a nossa. Portanto, aquilo que é necessário é olhar para
para esta zona. Isto já vem criado de raiz, e nós para já não vamos mexer aqui na tabela de utilizadores. Vamos então criar a nossa própria tabela. Portanto, vamos adicionar aqui a nossa tabela de tópicos conforme temos no programa. Ora bem, nós não vamos digitar, não vamos escrever tudo isto manualmente. O Laravel tem essa vantagem de nos ter um conjunto de automatismos que nos possibilita construir as estruturas de uma forma muito simples e muito evidente. Isso é feito normalmente conforme se encontra na documentação que vos entreguei, nomeadamente aqui no slide 8, através do comando php artisan, que é o que está na linha de comandos. E cá temos a designação de como é que vamos criar as migrations. Criamos as migrations através da linha de comando, dizemos php artisan make. Estamos a dar a indicação para ele construir uma migration com o nome create alunos table. A regra da criação das migrations é esta. Primeiro, sempre create, significa que esta migration vai ser para criar. Criar o quê? Criar uma tabela. Create table. Estas palavras são palavras que ele entende como se que quando for interpretar este pedido que eu estou a fazer, ele percebe que estou a querer criar uma tabela. E percebe também que o nome que eu quero dar à tabela é a tabela alunos. Este nome também deve ser sempre em minúsculas e no plural. Plural significa um S no final da palavra. Há alguns plurais que não são exatamente assim. Nomeadamente a questão de português para o inglês, temos sempre que pensar que a base é o inglês. Então vamos tratar desta primeira parte e vamos criar a nossa migration para a tabela de tópicos. Vamos à nossa base e temos que ir ao terminal, portanto à linha de comandos. Lembrando, vou fechar aqui, que acedemos ao terminal aqui, através do menu do Laragon, terminal. Certificamos que estamos na pasta relativa à nossa aplicação e vamos à linha de comando php artisan make migration, nome da migration, create tópicos, certo? Table. Create tópicos table. Enter. E ele criou, reparem, ele diz que criou a migration, create topics table, e ele coloca sempre a data e a hora antes. Isto vai ser útil depois para algumas coisas que vamos ver lá mais à frente quando lá chegarmos. Ora, vamos voltar aqui à nossa aplicação e nas migrations repara que já aparece cá o create tópicos. Reparem que a estrutura de toda a classe tópicos está cá, ou toda a tabela tópicos está cá criada, mas a única coisa que ele colocou aqui no create topics é logo a identificação que há um campo-chave que é auto-incremento e que se chama ID. Se repararem, nós na altura quando fizemos quando construímos a nossa tabela, nós dissemos que o campo-chave era ID tópicos. Eu aqui chamo a atenção que o Laravel tem um conjunto de automatismos já construídos com base no ID, que nós temos que estar a modificar se não utilizarmos o ID só desta forma no campo-chave da tabela, e portanto não vamos dar-nos esse trabalho, vamos deixá-lo estar desta forma. Também já vos tinha dito que o timestamp é aquele automatismo que cria aqueles dois registros, o create_det e o update_det, que vai automaticamente registando quando é que cada registro que fica na nossa base de dados foi criado e quando é que foi gravada a última modificação. Isso pode ser muito útil em caso de detecção de alguma situação. Aqui no meio vamos definir os restantes campos que fazem parte da nossa tabela. Ora, como é que nós os definimos? Sempre desta forma. Table, a seguir o tipo do campo. Ora, e como é que eu sei os tipos dos campos?
devemos de ir. Perdão, isto é uma situação que vamos ter que recorrentemente utilizar, que é acedemos ao site do Laravel e eu já vos tinha falado que a documentação é um dos pontos fortes do Laravel. Portanto, vamos aceder aqui à documentação, temos aqui a instalação, não é isso que nos interessa neste momento. Temos sempre aqui os itens do lado esquerdo. Cá está a database. Ok. E agora dentro da database, eu estou a trabalhar as migrations. Cá está, migrations. Está bem? E então, dentro aqui das migrations, temos aqui a explicação de como é que elas funcionam, como é que nós ativamos, não nos vamos preocupar com isso neste momento. Mas sim, aqui as colunas, vamos aqui olhar para as colunas, que é cada uma dos campos das tabelas, e cá está, temos aqui sempre a designação dos diversos tipos, portanto sempre aqui eles aparecem-nos por ordem alfabética, ok? E também com a designação de este tipo, ao que é que ele corresponde, no fundo no MySQL. Ora cá está, temos aqui o tipo string, que é o equivalente ao varchar, não é? String, e a forma como ele é utilizado. Nós podemos mesmo fazer o copy daqui e voltarmos à nossa migration e fazer o paste. Neste caso não é o nome, portanto eu quero uma string. A string aqui, o segundo campo era o campo título. Ok, título. E neste caso estamos a dizer que é um varchar da dimensão 100. Se nós não dissermos nada, portanto se tirarmos a dimensão, o varchar vai ter a dimensão máxima possível, que é os tais 255. Eu tenho o hábito de construir desta forma, vou ver quantos campos é que são além do título, depois temos descrição, autor, quando criada já lá está a imagem, portanto descrição, autor e imagem, são mais 3 campos, Ctrl+V, 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 título, descrição, autor e imagem. É óbvio que eu estou preocupado aqui com a questão aqui do migration, não estou aqui no vosso caso, vocês devem olhar para o dicionário de dados e ver que campos e quais são as definições relativas a esses campos. Ora bem, o título é string sem dúvida, a descrição já pode ter mais do que os 255 caracteres e eu vou dizer que ele é do tipo text. Vocês podem consultar isso depois aqui no manual do Laravel, estão lá todos os tipos e irmos adaptando. A imagem também será do tipo string. O autor é no fundo qual é o user que criou o tópico, não é? E portanto isto é a chave externa que vai ligar à tabela de users, no fundo é que vai armazenar o ID do user que criou o tópico, está lá essa relação e portanto aqui não sai do tipo string. Chama a vossa atenção que sempre que os campos são do tipo incremento na chave primária, neste caso não tem a ver exatamente com este, mas sim com este, ou seja, uma vez que o autor é o ID do utilizador, que no fundo é este, sempre que ele é criado com o incremento, todos os campos que lhe correspondem ao incremento terão que ser do tipo integer e unsigned. É desta forma que nós dizemos, falta aqui o maior. Unsigned significa que não tem sinal. Estas questões que nós podemos colocar aqui assim no final também são os modifiers, chamados modifiers, que aparece aqui uma lista de como é que nós podemos utilizar estas questões junto dos nossos campos na construção das nossas migrations. Nós vamos vendo aqui aquelas que são as mais importantes. Unsigned neste caso, aqui o string vamos dizer que nós podemos não preencher esta imagem e portanto se um campo pode não ser preenchido, então eu digo que ele é
no label. Ou seja, no label, ao fazer no label aqui, estou a dizer que ele pode ser vazio. Se eu não disser nada, então o campo tem que ser preenchido. Ou seja, eu estou a dizer que eu tenho que colocar o título forçosamente, tenho que colocar a descrição, tenho que colocar o autor, e o autor será um inteiro sem sinal, mas a imagem eu posso não preenchê-la. Ok, e portanto, continuava este processo por cada um dos campos que eu tenha na nossa base de dados. Imaginem que eu não queria ter títulos repetidos, ou seja, não quero ter dois artigos exatamente com o mesmo título, então aplicávamos o modifier unique e ele não permitia que fossem utilizados dois títulos. Aliás, essa questão já está aqui, reparem, aqui no e-mail. Quando eu registro utilizadores, ele não permite que sejam registados dois utilizadores com o mesmo e-mail. E temos aqui também aplicado o modifier unique. Okay? Se eu disser que não posso ter dois títulos iguais, falta-me aqui o... Então, desta forma, resolvemos o problema. Falta-me agora aqui resolver uma última questão relativamente à tabela de tópicos. É que a tabela de tópicos tem um campo que é o autor, que é uma chave externa, certo? Que liga à tabela de users. Então nós temos que o dizer também. Temos que adicionar isso aqui dentro da criação do esquema. Como é que fazemos? Se viermos aqui, vamos ver como é que se faz as chaves externas. Vamos aqui ao início. Aqui é o índice das migrations, né? E cá está, foreign key. Foreign key, está aqui a explicação. Como é que é feito o foreign key? É desta forma. Ou seja, nós estamos a dizer, eu passo copy e venho e faço paste. Ou seja, eu estou a dizer que, neste caso, o meu autor, certo? Vai ser chave estrangeira e vai ligar a que campo? Ao campo ID da tabela de users. Isto veio do exemplo, mas por acaso bate certo. Se formos a ver, vai ligar aqui ao campo ID da tabela de users, certo? Portanto, esta instrução diz que este autor está ligado à tabela ID. Foi feita a ligação aqui na migration. Tenho a minha migration pronta para a tabela de tópicos. Vou gravar e estamos aptos para avançar para a seguinte, ou seja, para a criação de uma outra tabela, por exemplo, a tabela de comentários. Seriam os passos. Vemos aqui, PHP, Artisan, Make. Até podemos, usando a seta, ele coloca lá, repete o último comando que nós demos e agora substituímos tópicos por comentários. Certo? Sem acentos, sempre letras minúsculas e no singular. Enter. Criar a tabela, criar a migration para os comentários e, reparem, migration dos comentários. A mesma coisa, com o incremento e com o timestamp. Agora é só adicionar por aí fora. Bom trabalho.